obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, é sempre uma alegria. Eu faço questão de falar isso todos os domingos que eu estou aqui, porque realmente eu venho de coração e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Vamos orar? Senhor, bendito Deus, o teu nome é santo e glorioso, tu és, Senhor, de tudo e de todos, nada passa despercebido dos teus olhos, tudo tu vês, Senhor, tudo tu sabes, estás no controle de todas as coisas. Te louvamos, Pai, porque pelo teu conhecimento, pela tua soberania, esse dia foi pré-determinado. As pessoas que estão aqui hoje, Senhor, elas estão porque o Senhor as trouxe aqui, Senhor, e te agradecemos, Pai, por esse dia especial. Obrigado pela tua palavra que enche os nossos corações. Obrigado pela tua palavra que nos dá vida, Senhor. E que nesse momento, Pai, a gente possa ser cheio do teu Espírito Santo, que tu, Senhor, possa estar aqui no nosso meio hoje e que, Senhor, a tua palavra, Senhor, que a tua igreja seja o teu luzeiro, seja, Senhor, a luz nesse mundo perdido, Pai. Que nós, como igreja, Senhor, possamos ter a certeza, Senhor, que através da tua palavra, através dos teus mandamentos, através do teu chamado, a gente tem sido escolhido, Senhor, para ser luz do mundo. Nos ilumina com a tua palavra, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa palavra que a irmã acabou de ler, ela é muito interessante, porque ela também remete a gente um pouco à pregação passada, né? A gente já tinha lido esse trecho também na pregação passada, né? E Jesus está numa série de ais aqui contra os fariseus que vinham, os escribas e mestres, eles vinham testando e provando Jesus, até que o capítulo 23, ele tem uma série de ais ou condenações, advertências aos escribas e fariseus que estavam tentando acusar Jesus, achar ele em uma falha. E essa mensagem, uma mensagem profética de Jesus para Jerusalém, especificamente. E ela fala que declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, né? Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Não só Jerusalém, mas todas as nações da terra, quando elas virem a manifestação de Jesus Cristo no último dia, todo mundo vai dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Esse chamado aqui em especial é um chamado para Israel, para Jerusalém, nessa situação. Mas ele cabe também para todas as pessoas que vão ver Jesus Cristo voltando no último dia. Fazendo uma revisão, a gente terminou no capítulo 1, versículos 7 e 8, na pregação passada. E falava, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está falando que ele está na criação desde o princípio, participou de todo o desenvolvimento da história humana, e ele há de vir também porque ele estará presente naquele último dia. Tá? E de várias formas a Bíblia deixa claro que não é possível a gente saber o dia que Jesus vai voltar. Né? Jesus mesmo, com as próprias palavras, disse que somente o Pai saberia esse dia. Né? E que essa questão de a gente não conseguir adivinhar o dia, várias pessoas na história tentaram adivinhar esse dia, ela tem um propósito, que é de nos motivar para várias coisas. Porque pela questão da nossa esperança de que todas as coisas más serão desfeitas e que todas as injustiças, as práticas da maldade, elas serão pagas naquele dia. Então o perverso, que muitas vezes a gente vê ficando impune, naquele dia ele não vai conseguir fugir da mão de Deus. Né? Isso nos dá esperança de que mesmo com uma injúria que a gente possa sofrer, mesmo com as injustiças que esse mundo tem, a nossa esperança deve estar sempre lá na frente, visando a volta de Jesus Cristo. Também a gente não saber o último dia também deve nos motivar a perdoar uns aos outros, né? Porque a gente também foi perdoado e naquele dia o perdão vai ser totalmente confirmado.
Não podemos chegar naquele dia sem perdoar os nossos irmãos, né? O dia do juízo final também deve nos incentivar a viver vidas santas. A gente não sabe a hora que Jesus vai chegar, então devemos estar vigilantes, sempre buscando a santidade, e nos deve motivar a evangelizar também. Essa foi a conclusão que a gente teve no final da última pregação. Irmãos, antes de avançar, eu já quero pedir desculpa, é um trecho grande que a gente vai ver aqui, tem mais de 10 versículos, e talvez eu demore um pouco mais. Eu vou tentar ser sucinto, vou tentar não extrapolar de uns 45 minutos, mas eu já peço perdão para vocês, porque existem muitas riquezas dentro desse texto que eu gostaria de falar, e eu peço a compreensão de vocês caso eu passe um pouquinho mais de 45 minutos. Tá? E lembrando também do contexto aqui, João, ele é identificado logo no início da carta, e ele fala que ele está passando uma mensagem de Deus, através de Jesus Cristo, para as igrejas, né? E aí, só para a gente ter uma ideia de tempo, os séculos eles começaram a ser contados a partir do nascimento de Jesus, né? E Jesus Cristo ele ressuscitou por volta do ano 30, mais ou menos, tá? E João está tendo essa visão perto do ano 96, depois já de Jerusalém ter sido destruída, tá? Jesus fez essa profecia de que Jerusalém seria destruída, e no ano 70 ela foi destruída. Então aqui a gente tem aproximadamente 60 anos após João ter convivido com Jesus, e agora ele terá uma visão do próprio Cristo, o qual ele conviveu, e ele está revendo o Messias, só que agora de forma em que a glória de Jesus Cristo ela é auto-evidente. Como eu comentei na pregação passada, Jesus ele andou no nosso meio, fez diversos milagres, mas a glória dele ela estava oculta, não era auto-evidente. E aqui João está tendo um prelúdio do que vai acontecer também, a forma como Jesus Cristo vai voltar e se apresentar às nações no último dia. Tá? E aí, eu quero fazer um parênteses aqui e falar sobre duas situações que eu vi, em livros e em filmes também, histórias que eu vi, que me fazem lembrar um pouco dessa situação em que João está. Tá? A gente tem um escritor famoso, um teólogo famoso, que ele era ateu, acabou se convertendo e foi muito influente na história da igreja até hoje, que é o C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado As Crônicas de Nárnia. São uma coletânea de livros, e um deles se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tá? Nesse livro, as crianças entram através de um armário numa terra mágica que se chama Nárnia, só que aquela terra ela está dominada por um inverno que já durava muitos e muitos anos, e fazia tempo que aquelas pessoas, aqueles animais daquela fantasia não sabiam o que era o calor, né? E aí, no desenrolar da história, esse inverno começa a terminar com a aproximação do leão, que é Aslan. E as criaturas começam a ver que a neve ela começa a derreter, e isso dá sinais e esperança para aqueles animais de que Aslan está voltando, de que a primavera está chegando, a vida está voltando. E eles começam a ficar muito felizes e demonstrar isso publicamente, já sabendo que a feiticeira do gelo, a feiticeira branca, ela estava derrotada. Nesse meio tempo, uma das crianças, ela está capturada pela feiticeira branca, e ela está puxando o trenó como um escravo, e a neve está derretendo a ponto de o trenó não conseguir andar mais. Nesse meio tempo, a feiticeira branca, junto com Edmundo, encontra uma série de animais que estavam festejando e bebendo em comemoração. E em retaliação àquela alegria, essa feiticeira branca transforma todo mundo em pedra, né? No final, mais para frente da história, a gente acaba lendo que Aslan
transforma todas essas criaturas que tinham sido transformadas em pedra em criaturas de carne novamente, né? Como Deus soprando o fôlego de vida nessas criaturas de novo, né? Então, a imagem que eu quero passar aqui é de que, apesar do verão e da primavera, o calor está chegando, existia uma esperança, os sinais de que o rei, o leão, estava voltando, e que mesmo assim, nesse meio tempo ainda existia uma luta contra o mal, enquanto a vitória não era declarada totalmente, né? Um outro exemplo também que eu quero trazer para vocês foi na Segunda Guerra Mundial, existiu um batalhão de paraquedistas que ele ficou conhecido como Easy Company, e até deu a origem a uma série muito famosa do Steven Spielberg, que se chama Band of Brothers. Recomendo que assistam, vale muito a pena. Essa Easy Company, ela teve uma performance exemplar em toda a guerra. Eles ajudaram, foram chaves para a vitória dos países aliados sobre os nazistas. E quando os nazistas foram derrotados, essa companhia foi avisada, e como um prêmio, eles foram enviados a uma região na Alemanha, eu não sei pronunciar direito o nome da cidade, que era Berchtesgaden, tá? Que era o ninho da águia dos nazistas, e lá estavam todas as riquezas de Hitler e dos seus generais. E eles, por ordem dos seus superiores, mesmo após a guerra ter sido vencida, eles ficaram lá por um período de aproximadamente 1 ano em solo estrangeiro, a serviço do exército, a serviço das Nações Unidas, só esperando novas ordens e que fossem chamados de volta para sua casa. Então, a batalha foi vencida, mas mesmo assim, durante um período, eles ficaram à disposição dos seus superiores, né, caso acontecesse alguma coisa. E por trás de toda a história, a gente vê no pano de fundo uma linha que mostra uma batalha até mesmo cósmica, né, entre os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, os descendentes de Caim, os descendentes da semente de Abel, né? Essa batalha dos descendentes de Eva e os descendentes das serpentes. Então, para resumir isso daqui, a gente vê no contexto a seguir com João, como os exemplos que citei, que João era consciente da vitória de Cristo, tá? E da sua glória vindoura. Contudo, ele estava sofrendo as consequências e retaliação do mundo, o qual o próprio Cristo nos alertou que nos odiaria. A situação de João aqui é muito parecida. Ele sabe que a batalha foi vencida, Cristo venceu todas as coisas, mas a gente ainda tem presente no mundo uma retaliação desse inimigo derrotado na morte de Cristo, que batalha de uma forma hostil contra nós, crentes, né? E isso, os nossos inimigos são o mundo e o diabo, tá? Então, tendo isso como pano de fundo, eu quero fazer a leitura do texto aqui, que vai de Apocalipse, do versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz de trás de mim, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Nesse versículo aqui, a gente pode ver João, apesar do seu histórico de ter sido um discípulo chamado por Jesus Cristo e ter sido um dos cabeças do fundamento da igreja ali nos primeiros anos ali em Atos, né? Ele não invoca para si nenhum título de autoridade sobre aquelas pessoas. Eu entendo João aqui aplicando muito bem o que Jesus ensinou em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, né? Onde Jesus fala: olha, eu sou o mestre, se eu usei esse exemplo aqui de lavar os pés de vocês, vocês também devem repetir, né? Vocês me chamam de mestre, falam bem, eu sou, mas mestre mesmo é aquele que serve, aquele que está à disposição dos seus seguidores, né? E aqui João, ele se coloca totalmente nesse exemplo, chamando aquela igreja, aquelas pessoas, né, que vão receber a carta: irmão vosso e companheiro de tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Patmos, como a gente já viu, era uma ilha que era um presídio para todos os tipos de malfeitores. Assim como Jesus foi crucificado, do lado de malfeitores aqui, João também, por pregar a palavra, por anunciar o evangelho, como ele dá testemunho aqui, ele está entre malfeitores, ele está preso nas masmorras de Patmos, tá? E essas igrejas, a quem essas cartas estão sendo destinadas, elas provavelmente eram íntimas de João. A gente não tem um relato em Atos, como Paulo viajou durante muitas igrejas, mas esse ar de intimidade que do João passa, irmão vosso, denota a intimidade, que provavelmente aquelas congregações realmente tenham convivido com João. E ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz de trombeta. A palavra aqui, no dia do Senhor, algumas pessoas dizem que pode realmente ser o dia da volta de Jesus Cristo, mas existem outros textos bíblicos, em Atos 27, por exemplo, e em Coríntios também, que é mencionado o dia do Senhor, como denotando que o domingo passou a ser um dia importante para os primeiros cristãos. Então, provavelmente, João estava tendo essa visão em um dia de domingo, tá? E ele fala aqui que ele se achou em espírito. Eu quero fazer uma observação nesse termo, porque eu estou lendo um livro do Carson, né, que se chama O Chamado à Reforma Espiritual. O Beto conhece. E tem ali no primeiro capítulo uma parte que ele fala assim: ore, que os puritanos eles tinham uma frase que falava: ore até que você ore. Por detrás desse, digamos assim, provérbios, tem a mensagem de que a gente pode orar no Espírito ou a gente pode orar sem o Espírito. Aquela nossa oração religiosa, mecânica, muitas vezes a gente está ali querendo cumprir tabela só por um alívio da nossa consciência,
né? Muitas vezes a gente ora sem orar de verdade ou não ora no Espírito. E eu acho interessante que João ele fala que ele se achou em Espírito e que provavelmente devido a todas as provações, muitas vezes trabalhos forçados, injustiças, ele também provavelmente foi surrado e torturado, assim como Jesus. Aquela provação, ela refinou a alma de João, refinou a relação dele com o próprio Deus, e agora ele se acha em espírito. Eu gosto de falar sobre o sofrimento porque é uma característica do cristão. A gente vê isso em Jesus Cristo, vê isso nos seus discípulos e vê isso em Estevão também, quando ele é apedrejado injustamente, ele morre, né? Então são vários exemplos que a Bíblia tem que falam, que mostram que o sofrimento da nossa vida, muitas vezes ele vem para nos aproximar e nos deixar mais sensíveis ao Espírito. Então eu imagino que João ele teve uma experiência de vida nesses momentos em que Jerusalém foi destruído, que ele foi aprisionado, que isso o deixou muito mais perto do Senhor, e por isso ele foi comissionado a ter essa visão, e ele fala que ele se achou num espírito. E esse termo não é um termo isolado. Se a gente voltar uma página na epístola de Judas, Judas fala, Judas 1:20, ele fala em orar no Espírito, né? Então, se é possível orar no Espírito, ter uma experiência mais perto com o Senhor, é isso que a gente deve ansiar também, né? Nos preocuparmos nas nossas orações, e se a gente está realmente tendo essa experiência de orar no Espírito, buscar isso, né? Em seguida, no versículo 11, ele diz que a voz, né? Uma voz de trombeta, uma voz poderosa, né? Muitas vezes as palavras usadas aqui, uma voz de trombeta, muitas vezes a gente não consegue imaginar o que é uma voz de trombeta, mas são as palavras que o autor consegue muitas vezes usar. Na época elas poderiam fazer mais sentido do que para a gente hoje, mas são as palavras que muitas vezes ele encontra para manifestar uma coisa que é surpreendente, que ele está vendo, que muitas vezes com as palavras que a gente conhece não conseguem ser descritas, né? E aí ele fala: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como eu falei na pregação passada, esse número 7 ele é um número proposital aqui, não é porque eles contaram e deu 7 igrejas, né? O número 7 ele significa plenitude e perfeição, um ciclo perfeito que se conclui, né? Deus criou todas as coisas em 7 dias. O 7 completa o ciclo perfeito, tá? E as 7 igrejas se completam em uma só, tá? Que é a Igreja Universal de Cristo. Agora eu queria fazer um parênteses aqui, antes da gente também continuar avançando no texto, falando sobre as igrejas, tá? Deus sempre preservou uma remanescente fiel durante toda a história de Israel, né? E a igreja gentílica, nós, né? As igrejas em quais essas igrejas não estavam em Jerusalém, não estavam em Israel, essas igrejas estavam na Ásia, né? Geograficamente acima ali daquela área de Israel, né? Então ela é uma mensagem para uma nova igreja, uma igreja recente, que ela foi enxertada nessa igreja que veio ao longo dos anos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, tá? Essa igreja que somos nós, nós fomos anexados a esse plano de Deus que sempre existiu como um propósito. E aqui a gente está falando de uma nação espiritual, né? E essa nação espiritual, ela vem sendo mantida por Deus através de uma genealogia que a gente vê em Mateus, que a gente vê em Lucas também, e ela percorre desde o filho de Sete, de Noé, né, que a gente vê na genealogia de Jesus. Eu creio também que desde Abrão, tá? E esse remanescente, ele vem muitas vezes pessoas fazendo coisas erradas, ou Deus usando
toda a situação histórica para chegar até o momento que a gente vê aqui dessa nova igreja. Tá? Paulo fala que os judeus, especificamente o povo de Israel, em Romanos, ele fala que essa nação, eles são os oráculos de Deus. Eles têm muitas vantagens por serem esse povo escolhido, e Paulo lamenta muito por essa nação não ter crido na mensagem, até dizendo que ele se consideraria-se anátema por amor dos seus compatriotas. Mas a gente vê aqui essa mensagem chegando para uma igreja que vem desse remanescente fiel. E lembrando também que a libertação do povo de Israel no Egito, ela é um prelúdio aos planos de Deus para a nossa libertação da nossa escravidão. Então aquele povo era escravo no Egito, Deus usa Moisés como um exemplo de Messias, aquele povo é libertado e vai para uma terra prometida. Essa história, ela era um prelúdio, um sinal para o que viria a se culminar no Novo Testamento, né? E assim como a nação de Israel provou o exílio e depois o Senhor providenciou a libertação para eles, assim também somos nós hoje aguardando a volta de Jesus para que Ele nos liberte da escravidão, do pecado e que a gente realmente receba a nossa pátria, verdadeira pátria, a nossa pátria celestial. Então, fechando esse parênteses, essas histórias da Bíblia, esse fio que percorre durante todo o Antigo Testamento até culminar em Jesus Cristo e a chegada das igrejas, era um prelúdio porque a gente vê o que João está pregando às igrejas aqui também. E ele fala, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito uma cinta de ouro. João vê 7 luminárias, 7 luzeiros, os candeeiros, né? E no meio deles havia um semelhante ao Filho de Homem. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que esses luminares, no versículo 20, ele explica que esses candeeiros são as próprias igrejas. E ele está usando uma figura de luz para representar o papel da igreja no mundo, né? Eu também queria chamar atenção para essa figura messiânica que vem do termo semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, era um Deus que ele estava vendo, mas esse Deus, ele tinha um formato de homem. Não é que o Deus tem um formato nosso, e sim que nós temos um formato dele. Então é um Deus que ele é 100% Deus e que ele é 100% homem. E essa visão que João está tendo, usando essa linguagem, remete a outras passagens bíblicas, como por exemplo em Daniel, que Daniel usa essa figura. Jesus se apropriou dessa figura de Daniel, que ele falava, olha, aquele que Daniel viu, semelhante ao Filho de Homem, esse sou eu. E era isso que Jesus fazia. Aqui João está usando os mesmos termos que foram usados por Ezequiel, por Daniel e em outros momentos na Bíblia. Essa visão do Deus homem confirma a nossa origem proveniente de Deus, né? Autenticando a nossa imagem e semelhança ao nosso Criador. Então, quando a gente lê na Bíblia, né, que o nosso Deus é um Deus homem, a gente deve ter a sensação como se fosse de um filho que olha para o seu pai e ele sabe a sua origem, né? Porque os traços e a aparência nos levam a ter essa certeza. Foi essa experiência que esses profetas, assim como Daniel, Ezequiel e agora João, tiveram ao ver ou presenciar essa figura majestosa do Deus homem. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Tá? Essas palavras aqui, elas expressam a divindade de Cristo. Cristo tem a mesma aparência que Deus Pai. Então, quando Felipe pergunta para Jesus, né, olha, eu só quero que tu nos mostre o Pai. E aí Jesus fala para Felipe assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, a gente vê
a experiência de Daniel e de João, refletindo a mesma aparência do Deus Pai e do Deus Filho. E os pés deles, eles são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Então, como eu disse antes, algumas vezes a linguagem apocalíptica, ela não consegue, de uma forma que a gente às vezes consegue explicar todos os simbolismos, todas as figuras. São palavras que às vezes ficam subentendidas, né? Mas a gente entende que o autor aqui, ele queria encontrar as melhores palavras para dar uma ênfase da magnificência daquela visão que ele estava tendo. Tá? E aqui eu queria fazer mais um parênteses também, em relação a essa visão que João estava tendo e Ezequiel. Se vocês abrirem no capítulo de Ezequiel, no capítulo 1, vocês vão ver que a visão que Ezequiel está tendo é muito parecida com a que João tem. Eles têm a experiência de transcrever essa visão de forma parecida. São contextos diferentes, mas a gente vê palavras como fogo, como luz, como bronze, todas essas coisas que estavam maximizando, né, a visão que ele estava tendo, dando uma glória, como glória de Deus para essa figura. Tá? E João e Ezequiel, eles têm, por incrível que pareça, nada é coincidência na Bíblia, né? Mas eles têm uma situação muito parecida dos dois. Tá? Os dois eram sacerdotes, os dois tiveram uma visão quando eles estavam no exílio. Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia no primeiro ataque dos babilônicos a Jerusalém. Tá? E ele foi levado para o exílio. João viu Jerusalém também sendo destruída no ano 70. Né? Não que ele estivesse lá, mas foi na época que ele estava, ele morava naquela região, e ele foi exilado para Pátimos. Ezequiel, ele tem uma visão de uma nuvem de tempestade com fogo e um resplendor se aproximando. E dentro da nuvem há 4 criaturas estranhas, né? Que elas tocam com as asas dela, uma à ponta da outra. Tá? Em cima dessas criaturas há uma plataforma, e em cima dessa plataforma tem um trono com um que é semelhante, um homem, uma figura de homem, né? Um homem que resplandece luz ali. Tá? Então, uma descrição muito parecida, né, com a que João está dando aqui. Tá? E aí, analisando a figura que Ezequiel descreve, a gente consegue entender que é uma carruagem real, existe um trono em cima dessa carruagem, um semelhante a homem, que ele tem uma glória resplandecendo de dentro dele. Tá? Então eu queria que vocês guardassem essa figura dessa carruagem de Ezequiel, assim como ele tentando descrever essa situação que é parecida com a de João. Tá? E ele passou uma mensagem que essa figura trouxe para ele, para o Israel do primeiro pacto. Deus teve um pacto com a nação, com o país de Israel. Né? É outra semelhança que Ezequiel tem com João. Tá? Ezequiel estava na Babilônia e ele passa uma mensagem de alerta à nação de Israel que tinha abandonado Deus. João, ele também tem uma visão parecida e ele passa uma mensagem também de Jesus, mas para o povo do segundo pacto, o novo pacto, o qual também estava aguardando um chamado para voltar à sua pátria. O povo do primeiro pacto recebeu a mensagem de Ezequiel e esperou a volta para a sua nação. E nós também estamos aguardando a nossa chamada, né, de volta para o nosso lar, o lar onde todas as coisas más serão desfeitas. Então, tanto o povo do primeiro pacto como o povo do segundo pacto, eles precisam temer e ter a visão da glória e do juízo que vem do Senhor. Tá? Todos são chamados ao arrependimento. E aí ele diz no versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nesse versículo eu quero destacar a parte que fala sobre a mão direita. E a mão direita fala em dois versículos aqui. Existe um salmo, Salmo 16, 11, ele fala: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há farturas de alegria. A tua destra, a destra de Deus, né, há delícias perpetuamente. Então a destra de Deus, Jesus sentou à destra de Deus numa forma de receber autoridade. E a destra de Deus também é a mão de Deus que nos dá as suas bênçãos. Então, a destra de Deus dá delícias perpetuamente. Então, no versículo 17, ele fala: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e eis que estou vivo. Eis que estou vivo. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Acho que a minha anotação aqui cortou uma palavra. Não temas, porque sou o primeiro e o último. E aí, como eu falei na pregação passada, né, a reação de João é semelhante a outros personagens da Bíblia quando ele se depara com essa figura gloriosa do Senhor. E usando como referência aqui João 3:20, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, né, e fala, tem o 3:16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e um pouquinho mais para frente ele fala que a luz estava no mundo, mas o mundo não quis a luz, né, porque as suas obras eram más, e porque a luz manifesta o mal, no versículo 3, João 3:20, né. Então, como a gente vê que a luz traz à tona essa maldade, essa origem que tem dentro da gente como o pecado, muitas pessoas se afastam da luz para não ver o seu próprio mal. E aqui, apesar de João ter tido experiências transcendentes, ter sido apurado pelas experiências que ele teve, né, de perseguição, de lutas, né, que isso nos aproxima de Deus, mesmo ele sendo um chamado de Jesus Cristo, quando ele vê a glória de Deus, ele cai no chão como morto, lembrando que nenhum de nós, por mais que a gente ache que seja bom, é bom o suficiente para se colocar na presença de Deus e não temer, não se encher de temor, como aconteceu aqui com João. E assim, aqui é uma experiência, e outras que a gente vê são experiências singulares, de uma pessoa com Cristo, ou de uma pessoa que teve, como Paulo, por exemplo, também, que viu aquela imagem de Jesus glorificado e caiu no chão, ficou cego depois daquilo. Agora, essa experiência todos vamos ter também no dia que Jesus Cristo voltar. E é por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Na hora que Cristo aparecer manifesto nos céus, ele vai mostrar o interior de todas as pessoas, e todas as pessoas, apesar de toda a cegueira espiritual que elas têm do pecado, elas vão ver como elas são de verdade, e todos vão se dobrar o joelho diante de Jesus Cristo. E aqui novamente Jesus ele reivindica para si a eternidade, dizendo que ele é o primeiro e o último, como a gente já viu em outro versículo, que ele é o alfa e o ômega. O Mateus comentou também comigo depois da pregação passada, né, sobre a questão do primeiro dentre os mortos. E aqui ele fala, né, que a morte foi vencida para sempre. Ou seja, que ele não somente está vivo, mas como ele é o eterno. Outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, como Lázaro, por exemplo, elas morreram novamente. Mas aqui Jesus está falando que ele venceu a morte, né? Então essa morte que ele venceu é uma morte que dá a vida eterna, né? E na maneira de pensar dos judeus, aqui que ele fala que ele tem as chaves, né? As chaves elas simbolizam uma autoridade, né? É uma coisa que dá acesso à chave, né? E então Jesus agora, o que ele tem? Ele está falando que ele tem a chave do Sheol, né? Ou do Hades.
Ou seja, ele pode reivindicar as almas perdidas do inferno para si, com a autoridade como autor da vida. Então a morte não nos assusta mais. Sempre bom lembrar, irmãos, que a gente não está escapando de uma morte de Satanás ou de um poder que o diabo tem. O Pai e o Filho sempre agem em conformidade um com o outro. É Deus que é o justo juiz. Mas aqui ele dá a autoridade ao Filho a tirar as almas perdidas que caíram nesse Hades, que caíram nesse Sheol, que é o inferno, por causa das próprias práticas nossas que vieram de Adão e Eva. Então, o que Jesus está fazendo é quebrar, digamos assim, essa maldição que veio através de nós mesmos, do nosso representante, e dando Jesus a autoridade para desfazer essa maldição que caiu sobre toda a terra. E ele fala no versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Ele fala: escreve que me viste glorificado. Jesus está mandando: olha, isso que você está vendo aqui, você vai colocar nos seus rolos, aí, nos seus pergaminhos, e escrever. E as coisas que são se referem à situação das igrejas do qual Jesus estava se direcionando, como a gente já leu aqui no começo, as 7 igrejas, tá? E as coisas que hão de acontecer depois dessas se refere ainda ao que não começou a ser relatado na carta, sobre a consumação. Apocalipse, a partir do capítulo 6, vai tratar de visões e de questões sobre a consumação final, quando começam a ser abertos os 7 selos. Então, Jesus ainda está falando: olha, a gente vai falar de mais algumas coisas aqui para frente, tá? Sobre o dia final, a consumação. Tá? E no versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele explica, né, o que acontece muitas vezes em Apocalipse. Há uma visão, muitas vezes João não entende, e depois existe uma explicação dessa visão. Tá? E por aqui vai terminando a primeira visão que João tem, tá? Explicando o significado do mistério dessas 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Então aqui Jesus está no meio dos candeeiros, o Filho do Homem, que a gente viu que representa uma imagem messiânica, né, do Deus homem. Ele está no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Então, eu acredito, irmãos, que Jesus está aqui hoje, porque nós somos igreja de Jesus Cristo e somos candeeiros de Jesus também. E Jesus está no nosso meio, como aqui essa figura mostrava que Jesus estava no meio daquelas 7 igrejas também. Tá? E é difícil interpretar o significado, tá, dos anjos das 7 igrejas. Existem diversas linhas de raciocínio, de opinião em relação a isso, mas uns dizem que os anjos, eles são os bispos das igrejas, ou os pastores que aquelas igrejas têm. Outros dizem que podiam ser os mensageiros que iam mandar a mensagem de João, a carta de João às igrejas, né? Mas fica um pouco estranho, porque apesar de ângelos significar, ângelos é a palavra anjo no grego, né? Significar mensageiro, um pouco mais para frente a gente vai ver que essa mensagem, no início de todas as mensagens para as igrejas, ele fala: fale ao anjo da igreja tal, fale ao anjo da igreja tal. Então, eu olhando um pouco mais para frente do texto, eu prefiro acreditar que, como acontece em outras situações na Bíblia, ele está falando das igrejas. Ele dá um exemplo e logo em seguida ele usa outro exemplo, outra figura para falar a mesma coisa. Então, por enquanto eu prefiro achar que João está se usando uma forma incomum para se referir às próprias igrejas. Tá? Indo para a aplicação agora, irmãos,
a boa nova do Evangelho, ela deve encher os nossos corações de alegria. Tá? Como eu falei no começo da pregação, o C.S. Lewis ele tentou expressar isso nas Crônicas de Nárnia, quando através dos sinais, a natureza e os animais daquela fantasia perceberam o fim do inverno, o fim do mal, do reino daquela feiticeira branca, que ele estava chegando a partir do retorno de Aslan, né, que representava a vitória sobre a Rainha do Gelo. Então, nós como cristãos, a gente não podemos ficar apáticos aos sinais que o Senhor tem nos dado através da sua palavra e dos nossos dias que parecem que estão sendo encurtados, né? Uma semana hoje não parece mais uma semana lá, o tempo voa. E eu não imagino que isso seja assim, isso é uma opinião minha, né? Eu não imagino que isso seja por acaso, né? Deus ele está no controle de todas as coisas e realmente acredito que os tempos serão encurtados. E que a gente deve olhar esses sinais do final dos tempos e sempre ficar atento, cheio de alegria pela volta do nosso leão da tribo de Judá, mas sabendo ainda que temos inimigos nesse solo. Tá? E quanto ao exemplo que eu usei da Easy Company, aquele batalhão de paraquedistas na Segunda Guerra Mundial, tem uma questão que me chamou a atenção na história deles, que eles ficaram na Alemanha, nessa cidade onde era o quartel-general dos nazistas, durante muito tempo, 1 ano praticamente, onde não tinha mais o que fazer, não tinha mais guerra. E aquela cidade ela tinha muitos despojos, restos de guerra, toda a riqueza dos nazistas estavam lá. E muitas bebidas de valores que não são precificáveis, e a sensação de vitória com ociosidade e regalo, né, trouxe para aqueles soldados uma vida desorganizada durante aquele período. Eles não tinham mais, perderam o objetivo, esqueceram do que eles estavam fazendo, tá? E nesse período de 1 ano, por impressionante que seja, muitos soldados morreram. A batalha estava vencida, venceram os nazistas, cheios de honrarias para receberem, digamos assim, receberiam um galardão, e por não saberem aproveitar essa vitória, eles acabaram morrendo antes de ser repatriados, antes de voltarem para a sua própria nação. Deixaram de ter o melhor momento da vitória, que seria o momento em que eles receberiam um galardão por essa vitória. Acabaram morrendo no meio do caminho, né? E a gente vai ver nos próximos capítulos que essa mensagem que Jesus ele envia de advertência para as igrejas, elas tinham vários problemas, tá? E a gente não pode ser apático a esses problemas que a Bíblia nos relata que aquelas igrejas tinham, ou que o povo de Israel tinha. A gente falou aqui sobre Ezequiel passar uma mensagem para o Israel, nação, para o povo do primeiro pacto, e muitas vezes a gente lê essas mensagens de advertência dos profetas como não fossem para nós. Eu falei aqui do prelúdio que várias histórias da igreja lançam para o momento que a gente está vivendo agora, como por exemplo no Egito, em que o povo foi libertado da escravidão do Egito e caminhou em rumo à terra prometida. Nós estamos vivendo esse momento, caminhando em volta de retorno à nossa terra prometida, né? E a gente não pode descansar como aqueles soldados descansaram naquele momento, achando que todas as coisas maravilhosas que Deus nos deu no mundo, elas não servem para dar glória a Ele, servem só para encher os nossos corações e nos cegar, tá? E finalizando, irmãos, no capítulo 11 de Ezequiel, ele tem uma segunda visão. Nele, aquela carruagem que ele viu no primeiro capítulo, ela pairava sobre o templo de Jerusalém, tá? E na visão de Ezequiel, o povo que estava ali no templo sagrado, ele tinha estátuas de outros deuses dentro do templo. Eles trocaram o Deus verdadeiro por imagens de escultura.
E aquela carruagem, Ezequiel vê uma imagem daquela carruagem se levantando e se afastando do templo, né? E Jesus, o Senhor, naquela visão, ele teve um entristecimento por causa da situação que o povo estava vivendo de idolatria, tá? E ele não conseguiu suportar mais ver aquilo dali, e aquela carruagem com a imagem do Messias, uma imagem gloriosa, ela se afasta do templo e vai embora. A palavra não fala, irmãos, que nós somos templos do Espírito Santo. Se tivermos outros deuses na nossa vida, outras prioridades, coisas que não sejam mais importantes que a Bíblia Sagrada, que a própria igreja, que os nossos próprios irmãos em Cristo, isso não vai entristecer o Espírito Santo e mandar e fazer com que ele se afaste de nós. Se a gente pode orar no Espírito, a gente pode fazer isso de uma forma muito mecânica, a gente pode trocar o Espírito por outras prioridades dessa vida, né? Por fim, a minha recomendação é para que a gente olhe os sinais, tá? Os sinais dos tempos, e vigiemos para a gente não cair nos mesmos erros do passado, o qual temos cotidianamente visto nas nossas Bíblias. Jesus venceu essa batalha por nós, derrotou a morte, né? Mas devemos permanecer vigilantes até que ele venha. O apóstolo Paulo comenta em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus, Tu és bendito, te agradecemos pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque tens falado conosco. A Tua palavra, Senhor, ilumina o nosso coração, o nosso andar, que a gente possa ser, Senhor, como essas igrejas, luzeiros para o mundo, que a gente esteja vigilante, Senhor, porque apesar da Tua vitória, existe muita retaliação, o mundo ainda é nosso inimigo, estamos esperando a Tua volta, mas que a gente espere no Espírito, que a gente Te aguarde, Senhor, contando os nossos dias, remindo o tempo, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco. Tu és bendito, Deus. No Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém.